dia 29 de agosto, o movimento espírita, de uma forma geral, comemora o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, que nasceu, então, no dia 29 de abril de 29 de agosto de 1831 e desencarnou no dia 11 de abril de 1900. No movimento espírita, nós recordamos a vida dos grandes espíritos que Deus tem permitido reencarnar na Terra. Vamos testar. Deu? Deus permite, então, que esses espíritos do governo de Dom Pedro II, e ele veio com o objetivo de divulgar a doutrina, né, pegando, então, por esse lado da importância da união entre os espíritos, né, entre os espíritas. Então, o Espiritismo, como nós sabemos, ele é uma doutrina que tem três aspectos: o aspecto científico, religioso e o filosófico. Então, para a gente compreender brevemente aqui o que seja, então, o aspecto científico, tudo que está no livro dos médiuns, tudo que se refere à mediunidade, tudo que se refere à comunicação com os espíritos, trata, então, do aspecto científico, o passe, né? E o aspecto filosófico é o como e o porquê da doutrina. É onde a gente questiona, todos nós questionamos, todos nós temos aquela necessidade interior de compreender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que a nossa vida é tão diferente uns dos outros, por que aparentemente para uns tudo dá certo e para outros é tudo ao contrário, por que aparentemente os bons sofrem muito e os maus prosperam, aparentemente, porque quando a gente aprofunda o ensino da doutrina, quando nós procuramos no Evangelho de Jesus, nós encontramos resposta para todas essas indagações. Essa parte indagativa que está predominantemente no Livro dos Espíritos, tanto é que na folha de rosto está escrito lá no alto da página: filosofia espiritualista, é a parte filosófica. E a parte religiosa é a parte que trata das máximas do Cristo e que está, então, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente observa que em determinados momentos, dependendo do estudo que se faz, da codificação kardeciana, a gente fala, mas aqui tem aspecto científico no Livro dos Espíritos, no Evangelho, aqui tem aspecto filosófico, e tem mesmo, porque os aspectos, essas três, como é que eu vou dizer? Esses três aspectos do conhecimento, filosofia, ciência e religião, se misturam, eles se encontram, né? Isso é natural, não somente no campo de estudo, no campo de reflexão da doutrina, mas em qualquer estudo de qualquer outra ciência, de qualquer filosofia. Está dando para entender? Bom, então, estudar sobre a vida de Dr. Bezerra de Menezes, né? Nós vamos colocar a nossa atenção aqui nos casos que evidenciam os ensinos e a exemplificação e a interferência amorosa de Dr. Bezerra em favor de enfermos, encarnados e desencarnados. O valor de qualquer espírito está na capacidade de amar e servir aos seus semelhantes. A vida exemplar de Bezerra como filho, como aluno e depois como pai de família, médico de corpos e de almas, constitui para nós, para todos nós, um exemplo e roteiro clarificador. É um exemplo que nos dá coragem, que nos ensina, é um espírito que desenvolveu sua capacidade de amar, a quem a gente pode recorrer, né? Lembrando
que no Evangelho, eu não sei falar agora o capítulo, tem uma lição lá que nos ensina o seguinte: quando nós fazemos uma prece, evocando a presença de Deus e do Mestre Jesus, os espíritos superiores são encarregados de cumprir os desígnios divinos, a vontade de Deus. Não é isso que a gente aprende? Quando nós fazemos uma prece e evocamos os bons espíritos, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Irmã Dulce e tantos outros, eles só podem agir de acordo com a lei divina. Eles só podem agir de acordo com o que permite a lei de Deus. Dentro do conhecimento deles, uma vez eu li um livro do Dr. Bezerra, e ele fala então, esse livro acho que é os Dramas da Obsessão, que eu li há muito tempo, preciso ler outra vez. Ele fala então que quando ele vai ajudar uma pessoa, quando ele tem uma tarefa para ele cumprir, Antônio de Pádua ajuda ele, superior a ele, nesse livro, Dramas da Obsessão. Então ele tem dentro desse livro, dentro do que ele precisa fazer, uma certa liberdade de ação. Não é igual nós, um médium, um espírito que está aprendendo a trabalhar, Então é de acordo, essa liberdade é de acordo com o grau evolutivo. Então, por exemplo, o Dr. Bezerra viveu numa época em que o espiritismo era visto com muito preconceito, era visto como uma religião que não era cristã, uma religião que adotava práticas que eram do demônio, considerada coisa do diabo, Isso nós podemos compreender melhor. Eu recomendo aos irmãos a leitura do livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, onde... Nossa Senhora, isso está de hora. Meu Deus, está sério? Não sei se fica um pouquinho, que deu o aviso, desse... Tá. Mas eu vou falar só o que deu, vai dar certo. Então, enfrentava muito preconceito. Então ele passava numa rua famosa e era visto pelos intelectuais, pelos sábios, pelos orgulhosos. E ele passava calado, discreto, sem querer conversar com ninguém. O povo olhava para ele e falava assim, que ele não está louco. Mas quando os seus protegidos, as pessoas que eram socorridas por ele, os seus amigos queridos o viam e sabiam da sua conduta, da sua moral, do seu empenho religioso, olhavam para ele e falavam assim, que ele é um santo. Então o Dr. Bezerra viveu muito isso, e lutou muito para divulgar a doutrina, e foi dos primeiros que utilizou então a sua própria condição intelectual, para publicar artigos em jornais famosos do Rio de Janeiro, durante o Segundo Império, para divulgar a doutrina. Tanto é que quando ele se confessou espírita num palácio famoso que tinha na época do Segundo Império, chamado Palácio da Guarda Velha, para cerca de 2.500 pessoas, aquela confissão de que era espírita, aquela adesão ao espiritismo, provocou um reboliço que trouxe consequência, ecoou em diversas partes do Brasil, inclusive lá no Ceará, que é onde ele nasceu. Os seus irmãos ficaram escandalizados com o fato dele se declarar espírita. E um irmão dele escreveu uma carta para ele, falando para ele que ele professava uma religião que não era cristã. Você conhece? Ele professava, o senhor conhece? Sim? Ele professava uma religião que não era cristã e que, por isso, ele estava excomungado da família, ele estava expulso da família. E o Dr. Bezerra ficou tão sentido, foi de uma abalo emocional tão grande para ele, que ele vai escrever uma carta longa para o seu irmão, dizendo a ele, eu programei uma coisa sem outra, dizendo a ele que o espiritismo é sim uma religião cristã, e vai defender cada um dos princípios da doutrina espírita, anunciando mesmo que as religiões antigas, todas elas, as religiões primitivas,
todas conhecem o princípio da reencarnação, o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Em todas elas, os seus adeptos se comunicavam com os espíritos. É claro que não é igual nós estamos aqui, a portas fechadas, porque naquele tempo, ou já houve época que se uma pessoa se considerasse espírito, se falasse em espírito, aquilo era motivo até para ser queimado numa fogueira, né? Então o Dr. Bezerra faz uma longa explicação, uma explicação tão longa que essa carta foi transformada em livro e que se chama justamente Uma Carta de Bezerra de Menezes. De certa feita, aí as notícias sobre o espiritismo começaram a sair nos mais famosos jornais do Rio de Janeiro naquela época. E a adesão de Dr. Bezerra foi um fato de muito prestígio para os espíritas da época, para a doutrina espírita, que Dr. Bezerra era um cidadão muito conceituado, muito respeitado, médico famoso, né? E ter a amizade do Dr. Bezerra era assim um privilégio muito grande. E um dia ele visitou um jornalista famoso no Rio, chamado Quintino Bocaiúva. E estavam os dois numa sala de estar, todos os dois confortadamente sentados em suas poltronas, em plena conversa sobre as notícias espíritas da época. O Quintino ficou muito feliz, começou a receber a visita do Dr. Bezerra, né? Quando um funcionário chega e fala assim para o Quintino: doutor, o policial está aí para resolver o caso do funcionário da Copa. Ele falou: pode mandar o policial entrar. E imediato entra o funcionário todo triste, humilhado, porque ele foi fazer a limpeza da casa. E ao limpar uma arma de fogo, por descuido, a arma disparou. E por um triz, o Quintino Bocaiúva não foi atingido. Mas aí o Quintino se sentiu com a razão. Ele queria fazer justiça em cima daquele empregado. E o empregado está assim: olha, doutor, eu vim aqui pedir perdão para o senhor. Se o senhor me perdoar, eu garanto para o senhor que o senhor não vai me ver nunca mais. Eu desapareço aqui do Rio de Janeiro. Doutor, o senhor não pode me condenar, o senhor não pode me prender. Eu sou casado, eu tenho filhos pequenos. Se acontecer alguma coisa comigo, minha mulher vai sofrer demais da conta para criar os nossos filhos sozinho. Mas ele foi, e o Quintino intransigente, nada de ceder. Foi dando um mal-estar tão grande no Dr. Bezerra de assistir aquela conversa tão dolorosa e não poder fazer nada para aquele funcionário tão humilde para ajudá-lo. E Quintino, percebendo o incômodo do Dr. Bezerra, virou para ele e falou para ele assim, mas com toda a imponência: Bezerra, eu não suporto erro. Aí chamou o Dr. Bezerra na conversa, né? Essa história está no livro Almas Indecile, né? E se chama Não Perdoar. O autor é o espírito Hilário Silva. Aí o Dr. Bezerra falou para ele: pois muito bem, você não tem mesmo necessidade de perdoar, contanto que você não erre. Aí a história, né, o assunto caiu sobre o Quintino como um duche de água fria. E o policial aguardando. Ele, então, ficou com vergonha. Foi chamado à razão. Virou para o policial e falou: pode deixar. O caso está liquidado. E com todo orgulho, com toda a imponência, olhou para o funcionário e falou assim para ele: você volte hoje mesmo ao serviço da Copa. Sentou na poltrona e continuou conversando com o Dr. Bezerra como se nada tivesse acontecido. Essa conduta do Quintino Bocaiúva, cheia de imponência, cheia de arrogância, ainda é nossa, né, meus irmãos? Na maioria das vezes, nós temos uma dificuldade muito grande para ser humilde, para compreender os nossos erros, mas a presença do Dr. Bezerra tinha, né, então, aquela capacidade
de tocar os corações ainda mais endurecidos. E Dr. Bezerra, então, desejava ser médico dos pobres e foi. Desejava ser um autêntico discípulo do Cristo e realizou esse seu intento maior. Problemas difíceis, casos complicados, uma prece a Jesus, através do auxílio de Bezerra, eram solucionados como por milagres, tanto quando ele estava encarnado, quanto agora, depois de desencarnar. Um abraço em nome da Virgem faz maravilhas. Um abraço em nome da Virgem faz maravilhas. A Federação Espírita Brasileira, ela foi criada no Rio de Janeiro. Ela se transferiu para Brasília com a mudança da capital federal de Brasília, do Rio de Janeiro, para Brasília. No tempo de Dr. Bezerra, porque Brasília é uma cidade relativamente nova, 1960, né? A federação era no Rio de Janeiro. Estava Dr. Bezerra de Menezes, de certa feita, de saída da Federação Espírita no Rio de Janeiro para sua casa, quando um homem muito humilde, maltrapilho, procurou o Dr. Bezerra para pedir uma ajuda para ele. Ele falou: Dr. Bezerra, eu estou passando uma situação muito difícil, eu perdi meu emprego há muito tempo, eu não consigo trabalho, lá em casa, eu e a minha família, nós estamos passando tanta fome, que a minha esposa está doente, os meus filhos estão doentes, eu estou sem ânimo de andar, porque tem muitos dias que eu não me alimento direito. E o Dr. Bezerra, só o fato de ouvir essa história, né, encheu os olhos do Dr. Bezerra de lágrimas. O Dr. Bezerra consultou o bolso e não tinha realmente como ajudar aquele homem, porque o dinheiro que ele tinha era a conta de pagar a passagem do bonde para levá-lo da Federação Espírita à sua casa. E ele falou para o rapaz que dinheiro ele não tinha. E ele parou e pensou: escuta, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, doutor, pode fazer. O senhor acredita na Virgem? Ele falou: acredito. Olha, eu vou te dar um abraço. Receba esse abraço aqui em nome da Virgem. Quando você chegar na sua casa, você transmita esse abraço a cada um dos seus filhos e a sua esposa em nome da Virgem. E assim o homem fez. E foi embora. Passou umas 2 semanas, alguns dias. Novamente o Dr. Bezerra estava saindo, tá lá o homem. Mas só que agora o homem estava diferente, estava bonitinho, arrumadinho, né, com a roupa limpinha, todo elegante, quase, né, com simplicidade, uma coisa estava muito mudada. Ele falou: olha, doutor Bezerra, eu vim aqui para agradecer ao senhor, porque o senhor é um homem de fé, o senhor é um cristão verdadeiro. Eu cheguei lá em casa naquela noite e procedi conforme o senhor me ensinou. Abracei a minha esposa e os meus filhos em nome da Virgem. Nós dormimos a noite toda, né? A água que a gente tomou da nossa casa fortaleceu os nossos espíritos, a gente nem sentiu fome. No outro dia eu levantei refeito, eu levantei com coragem, animado, e eu saí para procurar emprego. Eu bati numa casa de gente rica e contei a minha história para a dona da casa. Ela ficou com dó de mim e me deu emprego. E agora eu já estou tendo condição de sustentar. Eu estou tendo condição de sustentar a minha família. Então eu vim agradecer ao Senhor. Então, doutor Bezerra era assim. São inúmeros os casos em que a interferência amorosa de Dr. Bezerra ajuda e modifica a pessoa para o melhor, né? O trabalho de Dr. Bezerra em favor dos aflitos, em favor dos que sofrem, tanto na terra quanto no plano espiritual, e não é só nessa reencarnação não. O livro Ave Cristo, os personagens Quinto Varro e Quinto Celso são reencarnações de Dr. Bezerra. O livro 13º Apóstolo, que eu li também há muitos anos, eu quero ler porque é um livro outra vez, que é um livro de muitas informações.
mas é muita coisa, né? Então fala das reencarnações do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra foi Zaqueu, o servo bom, aquele que esperou a chegada de Jesus em Jericó, do alto de uma árvore, porque era de baixa estatura e não conseguia ver Jesus, né? Então, nós temos uma história aqui que está no livro Estante da Vida, chama Materialismo e Espiritismo. Então, vamos falar um pouquinho do materialismo. O materialismo é uma doutrina filosófica que prega que não existe alma, não existe nada depois da morte. O materialista ele não acredita nem em Deus. Cessada a vida no corpo, tudo se acaba. E assim acredita o materialismo, né? Isso eu estou dizendo assim em brevíssimas palavras. E conforme está lá no item 1 da introdução ao Livro dos Espíritos, que todos nós espíritas precisamos ler, eu não dou conta, dá. Para ler a codificação kardeciana, para ler o Evangelho de Jesus, é preciso pouca leitura. A pessoa alfabetizada dá. E depois nós precisamos considerar uma outra coisa. Quando uma pessoa procura melhorar a sua instrução, porque nós precisamos melhorar a nossa instrução. Nós precisamos conhecer a lei de Deus, nós precisamos aprender a ler a obra espírita, para a gente melhorar a vida da gente, em todos os aspectos, em todos os sentidos, para nós realmente aprendermos como construir a nossa verdadeira felicidade. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, conforme nos ensina o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, né? Então, o Espiritismo, ele não tem uma moral nova. A moral do Espiritismo é a moral de Jesus. Quando a gente lê os 4 Evangelhos, todos os princípios espíritas, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, a comunicação com os espíritos, tudo sobre a mediunidade está no Evangelho de Jesus, né? Então está na Bíblia, não é uma moral nova. O que aconteceu é que com a codificação kardeciana, estas verdades, esses princípios da lei divina, deixou de ser do conhecimento de alguns privilegiados, os considerados iniciados, porque era proibido falar em doutrina espírita, as pessoas faziam reuniões para conversar com os espíritos a portas fechadas. Então, por exemplo, tem um livro psicografado por Ivone Pereira, escrito por Ivone Pereira, que a mediunidade dela ela escrevia por um processo diferente do Chico, né? Não era a psicografia como a do Chico, era diferente, chama Nas Telas do Infinito. Então tem acho que é a segunda história, eu não lembro mais o nome agora, eu já li há muitos anos. Então lá os habitantes de um castelo faziam as reuniões espíritas em quartos trancados, para chegar nesse local da casa, onde fazia reunião espírita, ultrapassava vários quartos com várias chaves e tudo tinha que ser trancado, tudo era segredo. Com a codificação kardeciana, os princípios espíritas saíram do controle do povo e os espíritos começaram a dar mensagem em todos os cantos do mundo, em todas as classes sociais, para que todos tivessem acesso aos princípios, ao conteúdo da terceira revelação codificada por Allan Kardec. Mas, então, de certa feita, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes estava, então, orientando no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas, onde cada participante, cada frequentador podia falar,
podia fazer pergunta, podia fazer colocações. O Dr. Bezerra era muito culto, um espírito evoluído, né? Tão evoluído que quando ele ganhou o livro dos espíritos, né, presente de um amigo seu, ele relutou muito, ele não queria ler o livro, porque ele havia se reconciliado com a religião católica. Aqui, meus irmãos, é só um pontinho, tá? Que eu estou falando. Só está bem resumido. Mas aí ele começou a ler o livro dos Espíritos. Na viagem de volta dele, do Rio de Janeiro para onde ele morava, ele viajava mais de 1 hora de bonde, ele não tinha nada para fazer, ele começou a ler o livro. Ele chegou à conclusão que ele já era espírita e não sabia, porque todos os ensinos que ele encontrava no livro dos Espíritos eram, na verdade, as ideias que ele tinha. E ele fala assim: mas eu já era espírita sem saber, porque não encontrou nada novo na doutrina, né? Foi apenas a confirmação de coisas que ele já pensava. Então estava o Dr. Bezerra nessa reunião, quando de repente fica de pé um amigo seu, conhecido e famoso materialista, nos meios em que Dr. Bezerra de Menezes frequentava, e pediu para fazer uso da palavra. Dr. Bezerra de Menezes permitiu, e ele falou: Bezerra, eu continuo ateu. Ateu você já sabe, né? Não acredito em Deus. Eu continuo ateu. E nós te convidamos para participar de um debate onde nós vamos provar a força do materialismo contra as pretensões do espiritismo. Então, nós te convidamos, Bezerra, para você fazer parte, né? Mas eu previno você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, dos chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viam envolto dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação apresentaremos o rol, uma lista de nomes que o materialismo já reuniu. O nome dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as fictícias ocorrências da mediunidade, né? Dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, dos estudiosos ludibriado por vasta súcia de despertadores. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto, aceitem o desafio. Bezerra concentrou-se em preces alguns instantes e em seguida respondeu com firmeza e brandura: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenham ajudado moralmente no mundo, né? E ele vai citar aqui os exemplos: os que estão à beira do suicídio, os que estão à beira do desespero, e que tivessem encontrado apoio no materialismo, as mães que foram abandonadas com os seus filhos para criá-los sozinhos, as mulheres infortunadas a quem o materialismo tivesse dado força para deixar a vida confusa, para continuar vivendo, para encontrar a dignidade da vida, os irmãos desditosos de quem a morte roubou seus entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão
para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhe deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem amando, honrando e amando os pais insensíveis que os retiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes, que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantassem. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro, a quem o materialismo terá dado socorro, para que se levante, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitamos o répito. Profundo silêncio reinou na pequenina assembleia. E por quê? E porque o autor da pergunta baixasse a cabeça, Dr. Bezerra, então, encerrou a reunião com uma sentida prece, agradecendo a Deus as bênçãos da fé e encerrou a reunião. Então, para aquele que ainda tem dúvida quanto aos princípios espíritas, necessário se faz a leitura da obra, a reflexão. Uma vida só não dá para a gente aprender tudo. Uma única existência não dá para a gente compreender todos os problemas que nós enfrentamos. O porquê que uns sofrem tanto. Por que a gente sofre e não encontra razão para o sofrimento? O porquê que uma pessoa tão boa, que faz tanta caridade, de repente tem uma doença grave, desencarna em grande sofrimento por pouco tempo, em pouco tempo? Por que uma pessoa que é má, que faz o mal, prospera e tem tudo o que quer, e aparentemente para ela tudo faz sorrir? Então, em outras obras espíritas, o Espiritismo nos ensina que todas as religiões ligam o homem a Deus. Todas as religiões têm princípios divinos. O problema não é a religião. O problema é como a gente vive os ensinos da religião. Mas nenhuma delas dá explicações tão racionais sobre os problemas da vida, sobre as dores da nossa alma, sobre as desigualdades, os obstáculos que nós temos que percorrer, que nós temos que enfrentar, como nos dá racionalmente a doutrina espírita. Como Allan Kardec demonstra isso de forma tão clara, tão minuciosa e tão bela no Livro dos Espíritos, notadamente na introdução ao Livro dos Espíritos. Quem ainda não conseguiu ler o Livro dos Espíritos todo, leia primeiras perguntas, aí depois volta lá e vai lendo a introdução, porque aparentemente a leitura pode ser cansativa, mas é do nosso interesse. A leitura espírita nos informa, nos ensina, nos descansa, cura nossa alma, nos dá tranquilidade. Então, é absolutamente do nosso interesse. Então, vamos aqui encerrar narrando aqui os últimos momentos de Dr. Bezerra de Menezes, né? Sentindo que se aproximava a hora do seu desencarne, pediu que o ajudassem a se levantar um pouco e, com a cabeça erguida, olhos voltados para o alto, assim orou baixinho, entre lágrimas: Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o ensinamento. E por fim, Mãe querida, eu te peço pelos meus irmãos que ficam
suplicam por estes pobres amigos, doentes do corpo e da alma, que aqui vêm buscar no teu servo humilde uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhes, Senhora, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, nossa lição está aqui, é uma amostra, tem essas biografias, tem Bezerra de Menezes, autor Canuto de Abreu, tem um livro editado pela FEB, Vida e Obra de Bezerra de Menezes, o autor é Silvio Brito, né? E com esses dá para os irmãos ter mais familiaridade com a vida de Dr. Bezerra. Então, desejando que o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Dr. Bezerra de Menezes e de todos os bons espíritos que Deus permite que velem por nós, envolva os nossos corações. Eu desejo a cada um dos irmãos muita paz. Muito obrigada.